Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: solidariedade e sensibilidade. Vamos ser mais humanos? Será que ainda somos humanos? Do jeito que pensamos, do jeito que raciocinamos? Vamos ser mais humanistas, sensíveis, solidários. Isso é muito importante na época atual. Por isso que o tema de hoje é tão importante. Solidariedade e sensibilidade. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, precisamos ser solidários com as vítimas civis dessa guerra atual, Israel versus Hamas. Tanto com relação às vítimas israelenses, foram 1.400 mortos, sendo uma parte de civis, então tivemos militares e civis mortos, quanto com relação às vítimas palestinas. São 10.500 mortos, todos civis. A guerra é entre o país Israel e o grupo extremista Hamas. Mas a maior parte dos mortos é de civis. Então é um Estado contra um grupo. É um exército contra um grupo extremista. Mas quem está morrendo são civis de um lado, civis de outro. Então precisamos usar a nossa solidariedade e a nossa sensibilidade. Então vamos ficar mais sensíveis, sensibilizados. Vamos usar o nosso caráter mais humanitário. Com relação a essas vítimas civis, sejam israelenses, sejam palestinas, vítimas palestinas. Este é o primeiro ponto que precisamos considerar. É o ponto humanitário. Nós precisamos ter uma perspectiva humanitária, de sensibilidade e solidariedade. A situação geopolítica dessa guerra é tão complexa. Veja bem, já faço estudos sobre isso muitos anos, sobre a situação daquela região, especialmente a situação geopolítica daquela região, do sionismo, de como foi implementado o Estado de Israel pela ONU, a Carta de Balfour, todo esse caminho, né, que é importante para entendermos a região, senão fica muito difícil entender. Então é muito complexa, que precisaríamos de 10 programas de rádio para explicar. Então, são 10.000 anos de história, então para explicar tudo o que acontece naquela região é muito complexo. Então cuidado, muitas vezes a notícia vem de uma forma rápida e dá uma impressão para um lado, uma impressão para o outro, mas são impressões. Então eu sugiro fortemente que, se você quiser entender, estude a geopolítica da região, por vários autores, por várias pessoas, por vários pesquisadores, mas não tanto por pessoas tendenciosas, que vão te falar que um lado está certo ou que outro lado está certo. Você pode até fazer o seguinte: veja um lado, veja o outro e chegue no meio termo. Ou então escolha um pesquisador neutro, que não está favorável nem para um lado nem para o outro. Aí você vai conseguir entender tudo de uma forma neutra e não tendenciosa. Porque quando a notícia é transmitida de forma rápida, ela pode ser tendenciosa e nós nem percebemos. Então não é que nós propositalmente ficamos de um lado ou de outro. É que nós recebemos essas notícias rápidas e ficamos de um lado ou de outro rapidamente também, sem entendermos mais profundamente o problema. Por isso, em cada programa de rádio, eu faço uma síntese para entendermos pouco a pouco a situação dessa guerra atual. Então não dá para falar tudo num programa só, precisaria de 10 programas, como eu falei. Mas aí eu faço uma síntese, sempre colocando um enfoque. E a partir desse enfoque você vai
entendendo muito sobre essa guerra atual, que é importante entender, porque o mundo já não está mais em paz, o mundo está em guerra. Mas não tem repercussão no Brasil. Não, que a gente perceba ainda não, mas daqui a pouco já começa a perceber sim, muitos efeitos, efeitos políticos, econômicos, uma série de outros efeitos. Então o enfoque de hoje é humanitário. É por aí que eu estou dando o enfoque de hoje. Buscarei os nossos sentimentos humanitários mais profundos para expor a situação. Então hoje é pelo enfoque humanitário, pelos nossos sentimentos humanitários. É por este enfoque. E, de novo, sem ficar de um lado, sem ficar de outro, ficar o mais neutro possível, e aí você vai refletir sobre a sua posição. De um lado, precisamos usar o nosso sentimento humanitário para parentes dos mortos e sequestrados pelo Hamas, no dia 7 de outubro deste ano. Então, de um lado, vamos prestar toda a solidariedade, vamos nos solidarizar, nos sensibilizar com essa situação, principalmente com os parentes dessas pessoas que foram mortas e sequestradas. Para os parentes dos 1.400 mortos e 240 sequestrados pelo Hamas, toda a nossa solidariedade. Então, de um lado. Então, precisamos usar a nossa sensibilidade para sentirmos que cada vida importa. Vidas não são números. 1.400, isso é um número. Cada vida importa. Não ligue tanto para os números, mas ligue para as vidas que envolveram. De outro lado, precisamos usar o nosso sentimento humanitário para os parentes dos palestinos mortos nessa guerra. Para os parentes dos 10.500 mortos pelas Forças Armadas de Israel. Toda a nossa solidariedade. Precisamos usar a nossa sensibilidade para sentirmos que cada vida importa. Cada vida de um lado importa, cada vida do outro lado importa. Então é esse o enfoque humanitário, o enfoque sempre da diplomacia e da paz. Humanitário da diplomacia e da paz. A guerra foi declarada por Benjamin Netanyahu no dia 7 de outubro deste ano. E eu, por uma sorte, assisti a declaração dele ao vivo, inclusive, então acompanho desde o começo. Entre o país Israel e o grupo extremista Hamas. Então ele deixou claro, a guerra é de Israel versus Hamas. Mas muitos civis israelenses e palestinos estão morrendo. Então é um Estado versus um grupo. Mas muitos estão morrendo. É um exército versus um grupo. Muitos estão morrendo no meio disso tudo. Por mais argumentos que sejam utilizados para justificar essa guerra, então se justifica de um lado, se justifica do outro, precisamos usar o nosso sentimento humanitário para ficarmos do lado da paz e da diplomacia. Não de um lado, não de outro. Do lado da paz e da diplomacia, verificando todas as possibilidades de paz e de diplomacia, todas as possibilidades de paz e de diplomacia, e o Brasil tem sido muito importante nesse momento, porque está fazendo discursos de paz, está tentando, fez várias tentativas diplomáticas. Então, realmente, a diplomacia brasileira está muito na frente até de outros países. Não torcer para que um lado mate mais civis do outro lado. Então, não torcer nem para que um lado mate mais do outro, nem que o outro mate mais desse. Então, não torcer para essas coisas, porque aí são vidas e vidas e vidas humanas. Mas torcer pela paz. Torcer pela paz. Por mais argumentos que a guerra tenha, ela não se justifica. Só a paz se justifica. Então, aqui é necessário diplomacia para tentar desesperadamente a paz. Mas nem esse lado nem o outro querem a paz. Mas vamos continuar lutando pela diplomacia,
buscando a diplomacia, se empenhando na diplomacia. Essa é a nossa busca. Não se trata de um jogo de videogame. Então, quem assiste na televisão, vê bombinha caindo, explodindo, escuta, essa bombinha que foi na televisão que explodiu um hospital. Essa bombinha que você viu na televisão explodiu uma ambulância com uma pessoa doente dentro. Então, cuidado, não veja como um jogo de videogame. Ah, que legal, vamos pensar em estratégia de guerra. Não, pelo amor de Deus. Veja pelo enfoque humanitário. Quando explodiu o hospital, 500 pessoas morreram nesse hospital. Pessoas feridas, pessoas que estavam refugiadas. Então, cuidado, não veja como um joguinho de videogame. Aqui tem mortos, tem vidas. Se trata de vidas humanas. Não é jogo de videogame, é vidas humanas. Então, cada explosãozinha que você vê na televisão, ai que bonitinho, não é bonitinho, não, é horrível. Estão morrendo várias pessoas naquele momento. Cada vida humana importa. Por mais que alguns lugares te insuflem para ficar de um lado ou do outro, fique do lado da diplomacia e da paz. Olha, isso é uma observação muito importante. A religião deveria te levar para o amor, para a paz e para a diplomacia. Quando você reza o Pai Nosso, você está falando Pai Nosso. O Deus é o Deus de todos. É o nosso Deus. Então, a religião deveria colocar você numa posição de amor, de paz e de diplomacia, e não te empurrar para um lado e para o outro, e querer ver mais sangue. Cuidado, cuidado. Nesse momento haverá muitos argumentos para ficar de um lado ou do outro. Fique do lado da diplomacia e da paz. De um lado, podem te argumentar. Então, religiosos podem te argumentar de um lado o seguinte: fique do lado do Hamas porque você é muçulmano. Então, todo muçulmano faz a guerra santa, fique do lado do Hamas, etc. Ou você é simpatizante do Islã. Mas o Hamas não representa todos os muçulmanos. É um movimento de resistência ao Estado de Israel, como foi implementado. É um movimento de resistência. Então, não fique do lado do Hamas no sentido de matar mais gente. Não é esse o lado. Se o Hamas fizer propostas de paz e de entregar, ótimo, aí sim. Fique do lado do Hamas se houver propostas de paz e se houver diplomacia. Ok? De outro lado, podem te argumentar, fique do lado de Israel, porque você é judeu. Sendo judeu, você tem que ficar do lado de Israel. Esse é um argumento forte que se usa. Ou simpatizante do judaísmo, porque é a mesma coisa. Israel e judaísmo é a mesma coisa. E não é. E não é. Tem muitos judeus que não concordam como Israel foi feito. E aí precisa estudar muito a história, especialmente do sionismo. Uma coisa é judaísmo, outra coisa é sionismo. Aí tem que ver a Carta de Balfour, aí tem que ver a resolução da ONU. A Carta de Balfour foi de 1917. A resolução da ONU começou em 1947, concluiu em 1948 a resolução da formação do Estado de Israel, que deveria ser 2 países, Israel e Palestina. Hoje a Palestina não existe mais. Então, é uma situação que você precisa estudar, nós todos precisamos estudar, eu mesmo preciso continuar meus estudos, você pode continuar seus estudos e para chegar a novas e novas conclusões. Mas Israel não representa todos os judeus. Olha que importante. Existe uma diferença entre judaísmo e sionismo. Uma coisa é o judaísmo, que é uma tradição, mais do que uma religião, é uma tradição. Outra coisa é o sionismo, que foi a ideia de ter um Estado próprio, que foi construída no final do século XIX. Houve uma reunião para se escolher o local em que deveria ser estabelecido o Estado para os judeus, o Estado de Israel.
E aí, nessa reunião, se chegou à conclusão que seria na Palestina. E em 1917 houve a Carta do Balfour, e em 1948 houve a resolução da ONU de estabelecimento de Israel. Então, em 1947, a resolução da ONU para se criar o Estado de Israel, em 1948, para o estabelecimento de Israel. Então, o sionismo é um movimento que estabeleceu o Estado de Israel, mas nem todos os judeus concordam com como esse país foi estabelecido, como o país foi estabelecido. E aí eu vou dar um exemplo muito interessante dos judeus ortodoxos de Nova York, por exemplo. Existem rabinos ortodoxos em Nova York, por exemplo, que são contrários ao Estado de Israel como foi estabelecido. E aí eu, inclusive, estudei o ponto de vista deles, ouvi entrevistas com eles e verifiquei o seguinte: eles afirmam que antes do estabelecimento do Estado de Israel como país, os judeus viviam em paz com cristãos e muçulmanos. Então, antes de 1947, 1948, eles viviam em paz, era uma região pacífica. E que depois de 1947 começaram as guerras, uma atrás da outra. Pelo modo que foi estabelecido e pelo que aconteceu depois, né? São tantos detalhes que não vamos entrar em todos os detalhes hoje. Então eles são seguidores da Torá, eles dizem assim: nós seguimos a Torá. Para nós cristãos, é o Antigo Testamento. Então, a história de Davi, a história de Salomão, a história de Moisés, a história mosaica e tudo mais. Então, essa tradição maravilhosa, eles são seguidores da Torá. E são favoráveis à paz. Então eles falam, religião é para difundir a paz, o amor e a harmonia. É para isso que serve religião. Não é para incentivar a guerra. Se a sua religião está incentivando a guerra, tome cuidado, observe bem. Poxa, mas eles estão dizendo que um lado é melhor que o outro e que a gente deve torcer para um lado e não pelo outro, ou vice-versa. Cuidado, cuidado. Religião deveria promover a paz, o amor a todos os povos. Esse é o verdadeiro judaísmo, esse é o verdadeiro cristianismo, esse é o verdadeiro islamismo. É o mesmo Deus. Ah, mas visto sobre enfoques diferentes. Sim, visto sobre enfoques diferentes, mas é o mesmo Deus. Não importa se nós chamemos de Alá, ou de Jeová, ou de Deus, não importa o nome que nós demos. O nome é o menos importante. Todos nós estamos seguindo o mesmo Deus. Então, isso deveria infundir em nós amor, solidariedade, sensibilidade, querer a paz. Buscar a paz, sermos pacíficos. Lembra aquela frase de Jesus, do Sermão da Montanha? Os pacíficos herdarão a terra. Olha que frase bonita. Leia o Sermão da Montanha, você vai ver uma exortação à paz e tudo mais. Então eles são completamente contrários à guerra. Então esses judeus ortodoxos de Nova York, por exemplo, tem vários grupos de judeus ortodoxos pelo mundo. Eles são completamente contrários à guerra atual e de como Israel foi estabelecido. Porque eles diziam, antes havia paz na região. Depois que se estabeleceu do jeito que foi estabelecido, começaram as guerras. E importante, eles são judeus ortodoxos. Eles são judeus ortodoxos. Então, cuidado, não fique rapidamente nem de um lado nem de outro. Ah, mas a minha religião está me empurrando. Não, não seja empurrado. Tenha um discernimento próprio. Agora, judeus ortodoxos, totalmente a favor da paz. Totalmente a favor da paz. Olha, a própria religião muçulmana é a favor da paz. Se fala tanto, não, são terroristas, guerrilheiros.
Tem terroristas, tem guerrilheiros, mas a religião é a favor da paz. Estude também mais o Alcorão, se você quiser, e todos os fundamentos da religião muçulmana. Os conflitos daquela região têm relação a sionismo e extremismo. Sionismo e extremismo. Estados, grupos extremistas. E não com a população. A população judaica é maravilhosa, a tradição judaica é maravilhosa. Vocês sabem disso. Quanto nós estudamos o Antigo Testamento, que tradição linda, rica, temente a Deus. Né? Salomão dizendo que nós precisamos ter, em primeiro lugar, temor a Deus, temente a Deus, seguidora de Deus. Né? Davi seguia os princípios de Deus. Então, uma religião maravilhosa, riquíssima, na Torá, no Antigo Testamento. E também a tradição do Islã é uma tradição maravilhosa, é um povo maravilhoso, é um povo acolhedor. É uma tradição que também cultiva a paz. Então, se você ler o Alcorão, por exemplo, você vai ver que cultiva a paz. E a tradição muçulmana aceita Jesus como um dos profetas. E aceita muito Maria, eles têm um culto muito especial a Maria, sabia disso? Isso é muito bonito. Sejamos a favor da diplomacia e da paz. Bom, espero que você tenha aproveitado esse programa para fazer algumas reflexões importantes, mas eu queria mais que você ficasse sensibilizado, que toque o seu sentimento, o sentimento humanitário, para que a gente realmente fique do lado da paz, da humanidade e do amor, especialmente o amor. Eu gostaria que houvesse uma sensibilização com o programa de hoje. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.